Olá a todos, estamos aqui para mais uma lição do curso de 4MCAD e o tópico para a lição 2 vai ser trabalhar com coordenadas. É um tópico um bocadinho longo, espero não alongar muito a lição, vou tentar ser o mais breve possível, também para não vos maçar. Então temos que, para manter a precisão num desenho, podemos e temos de localizar pontos específicos através da inserção de coordenadas à medida que vamos desenhando ou que vamos modificando entidades. Como é óbvio, no 2D temos que inserir coordenadas 2D, no 3D teremos que inserir coordenadas 3D. Elas são diferentes, existem vários tipos, portanto, no final já iremos ver quais são esses tipos com alguns exemplos. O que nós chamamos de coordenadas cartesianas tem a ver um bocadinho com esta ideia de termos que inserir estas posições. Portanto, as coordenadas cartesianas são o modo mais simples para trabalharmos com esta coisa e podemos trabalhar com elas através da seleção de pontos, quer com o rato na área de desenho, quer através da inserção destas aqui na barra de comandos, como já vimos, portanto, que é um sítio onde interagimos com o programa. O programa localiza pontos na área de desenho usando o sistema de coordenadas cartesiano. Como é que esta coisa trabalha? Como é que os sistemas de coordenadas interagem? Como é que trabalham aqui dentro? Portanto, os sistemas cartesianos correspondem a três eixos perpendiculares. Podem ver aqui assim esta simbologia que existe aqui no canto. Eixo X a vermelho, portanto, isto é uma definição por defeito do sistema. Eixo Y a verde, e podemos depois ver se rodarmos aqui um bocadinho, podemos ver o eixo Z a azul. Portanto, existe a possibilidade de poder configurar isto para uma cor única, penso que não é o importante aqui desta questão. Agora, portanto, eu vou voltar a colocar a vista de topo, a vista de plano, e voltamos aqui a esta vista onde o Z está a apontar para o utilizador, não é visível, porque estamos a trabalhar num plano XY, num plano 2D. Okay? Por defeito, o sistema traz um sistema de coordenadas que chamamos sistema World Coordinate System, sistema de coordenadas global ou mundial, como queiram fazer a tradução. E este sistema, mesmo que não queiramos trabalhar com estas coisas, está ativo em todos os desenhos que nós conhecemos. Além disso, podemos depois criar sistemas de coordenadas do utilizador para as mais diversas situações. Okay? Antes de irmos ver essa questão, eu já tenho aqui um sistema de coordenadas do utilizador e podem ver esta notação se virem aqui a linha verde e a linha vermelha, portanto já está aqui algures, portanto este não é o sistema de coordenadas por defeito. Portanto, o sistema de coordenadas por defeito está aqui um bocadinho mais abaixo. Okay? Está aqui nesta arestazinha do canto inferior esquerdo da minha folha. Pronto, mas para dizer que quando eu mexo o meu cursor, se virem aqui assim esta barrinha, os números estão a mexer, portanto, os números são as tais coordenadas. Portanto, a primeira é X, a segunda é Y, a última é Z. Como estou num plano, a última coordenada está fixa a 0, portanto, não tem altura. E se eu me aproximar aqui deste cantinho, que é onde está a minha origem, reparem que isto fica praticamente 0. Portanto, é assim que isto funciona. Tenho aqui a possibilidade de ativar ou desativar esta função, fazendo F6 no meu teclado. Agora, F6. Portanto, bloqueio as coordenadas, portanto, ficam off. E se fizer lá novamente F6, ficam novamente ligadas. Bastante simples. Outra função interessante, ainda relacionada com as coordenadas, e antes de passar a essa explicação, tem a ver com a possibilidade de podermos pedir a identificação de um ponto, seja através de um clique no ecrã, seja através de um ponto específico. Portanto, e podemos ir aqui assim em ferramentas, dados de averiguar, peço desculpa, ID do ponto, podemos clicar aqui um ponto algures ou selecionar aqui um ponto específico e temos aqui coordenada X, coordenada Y, coordenada Z. Portanto, isto também pode ser alcançado em vez do menu, portanto também podíamos chamar através de ID Point, temos a mesma situação, ou simplesmente ID, portanto faz exatamente o mesmo. Agora em termos de coordenadas, portanto, indo primeiro às coordenadas 2D.
Coordenadas 2D, temos as coordenadas cartesianas, que podem ser absolutas ou relativas. Quando são absolutas, quando desenhamos algo absoluto, e numa situação em que me está a ser pedido um ponto, como é o caso ali da linha, está-me a pedir um ponto. Se eu fizer, por exemplo, este formato assim, 50-50, ele vai olhar para onde está o meu 000, que eu chamo da minha origem, e vai medir 50 unidades em X, 50 unidades em Y. Até podem reparar que os quadradinhos pequenininhos, como têm 10 unidades, por acaso não têm 10 unidades, têm 12,5 se calhar, pronto. Está ali numa medida certa e está igual para um eixo e para o outro. Portanto, okay? Tem este formato que vem aqui assim, 50,50. Isto são coordenadas absolutas cartesianas. Eu também posso trabalhar, em termos de coordenadas cartesianas, também posso trabalhar com coordenadas relativas. Tem exatamente o mesmo formato x e y, com a única diferença que antes de colocar os valores, tenho que colocar este valor de et. Okay? E se eu fizer agora, por exemplo, 20,30, tem exatamente x separado do y pela vírgula, portanto, x primeiro, y depois, faço o enter e ele vai, reparem aqui assim o formato delas, portanto, et, x, y, portanto, agora não olhou para a minha origem, olhou sim para o último ponto. Portanto, este símbolozinho aqui assim, antes das coordenadas, quer dizer coordenadas relativas. Portanto, e com isto temos os dois modos, portanto, cartesianas absolutas, cartesianas relativas. Obviamente as relativas são aquelas que interessam mais, porque normalmente também desenhamos sempre uns pontos em relação aos outros. Em termos de coordenadas 2D, temos ainda as coordenadas polares, que são ligeiramente diferentes. Portanto, e as coordenadas polares, quando eu insiro um ponto, também podem ser absolutas ou relativas. Portanto, a diferença é exatamente a mesma, com aquele símbolo antes ou não das coordenadas. Portanto, eu vou-me focar agora nas relativas, que é o que é interessante. Portanto, et, e então dou o comprimento de um vetor, sinal do ângulo, e dou o valor do ângulo. Portanto, qualquer coisa como está aqui, portanto, et para ser relativa, ao último ponto, comprimento do vetor, e é o ângulo, com este sinalzinho aqui, o sinal de menor, e é o ângulo a partir do eixo x. Okay? E cá está. Portanto, e poderia continuar na mesma a fazer novas coordenadas. Posso, inclusive, cruzar as coordenadas cartesianas com as coordenadas polares. Portanto, é relativamente fácil. Portanto, estes são os modos que temos para as coordenadas 2D. Em termos de coordenadas 3D, temos algumas diferenças. Bem, a primeira delas é que, obviamente, quando estamos a pedir um ponto, eu não vou virar o meu referencial, vou-vos apenas explicar, mas quando estamos a trabalhar com coordenadas 3D, a primeira maneira, obviamente, é fazer qualquer coisa como isto. Portanto, insiro as três coordenadas, sejam absolutas ou relativas. Agora, x separada por y pela vírgula, outra vírgula, e separar a coordenada em z. Portanto, aqui é o modo normal para o fazer. Agora, temos dois modos especiais. Umas são as coordenadas esféricas e outras são as coordenadas cilíndricas. Portanto, as coordenadas esféricas têm o formato seguinte. Quando eu faço a linha, clico um ponto, pode ser, por exemplo, posso dar a minha origem, e agora, para dar um ponto a partir da minha origem, podia ser, obviamente, absoluto e relativo, temos sempre isso presente. Vou fazer qualquer coisa com este formato, em que vou inserir e vou-vos mostrar. Peço desculpa, mas não fez bem. Vamos tentar outra vez. Vamos dar aqui, novamente, aqui a minha origem, e agora vamos dar aqui um valor, outro valor, portanto, penso que terá feito. Exatamente. Agora já fez bem. Portanto, com este formato aqui. Isto são coordenadas esféricas, em que este primeiro valor corresponde ao valor do comprimento do vetor, portanto, a partir do primeiro ponto para o ponto que eu quero ter para a construção, no caso da minha linha. Este primeiro valor aqui é o valor no plano XY, portanto, no plano em que estou aqui a trabalhar. Portanto, um valor que mede 45 graus no plano XY, aliás, se aproximarmos vemos que ele tem 45 graus. E este valor 35 é um valor do ângulo que abre a partir do plano XY para o Z. Portanto, eu vou até agora aproveitar para fazer aqui rodar aqui o meu
o meu referencial e podem ver que a linha saiu do plano, a linha está levantada. Ok? Portanto, isto para vos dizer como é que trabalham as tais coordenadas esféricas. Além disso, temos aqui mais uma função a nível de coordenadas, que são as coordenadas cilíndricas, como eu disse. São muito similares às esféricas, têm aqui uma ligeira diferença. Portanto, quando dou um ponto, vou também dar novamente aqui a minha origem. E agora dou uma distância, dou um ângulo e dou qualquer coisa como isto. Portanto, não correu bem. Temos que fazer outra vez, peço desculpa. Portanto, vamos fazer... Vamos ver se fez bem. Não fez bem. Ok. Para vos mostrar, para não perdermos muito tempo, mostro-vos aqui numa caixa de texto o formato que eu pretendo. Portanto, então com ou sem o eta à frente, para relativas. Temos aqui o comprimento do vetor, mais uma vez do ponto que demos para o ponto que queremos atingir. O sinal de menor para darmos um ângulo, e aqui neste caso o ângulo é o ângulo a partir do plano XY, e depois separado por uma vírgula, um valor que é o valor do plano XY para a altura da coordenada do ponto, portanto em termos de Z, para a altura que queremos que o ponto fique localizado. Portanto, é ligeiramente diferente. Isto é o formato das coordenadas cilíndricas. Vamos ter tempo de praticar um bocadinho isto depois, quando tivermos com os exercícios e quando tivermos com as questões das aulas de 3D. Portanto, a última parte que vos queria mostrar tem a ver com os sistemas de coordenadas do utilizador. Como vos disse, por defeito, temos um sistema global ativo, mas podemos criar sistemas do utilizador. Então, menu Ferramentas, o CS, e, por exemplo, temos aqui várias maneiras para criar sistemas de coordenadas. O mais simples deles, por exemplo, origem. Basta clicar um ponto, dar as coordenadas em relação àquilo que está ativo, ou clicar um ponto, algures. E podem ver aqui esta notação. Agora, se eu mexer aqui o meu cursor e aproximar, vejam que fica ali sensivelmente a zero. Portanto, este é um sistema de coordenadas do utilizador, que nós chamamos de User Coordinate System. Okay? Isto depois é interessante porque estes sistemas de coordenadas podemos gravá-los. Portanto, eu vou guardar, por exemplo, podemos geri-los, né? Guardar, chamá-los, eliminá-los, listá-los, o que queiramos. Portanto, eu vou guardar esse sistema, vou-lhe chamar, por exemplo, CS2, por exemplo. Vou à minha função e vou dizer WCS, vou ativar o sistema por defeito, porque o programa nunca o perde. E a qualquer momento posso ir lá e dizer ativar, desde que eu saiba o nome, senão também posso pedir para listar, e automaticamente ele é ativado e é colocado na mesma posição. Portanto, isto é extremamente interessante e os sistemas de coordenadas são uma função bastante importante dentro do modo para trabalhar, quer a 2D, quer a 3D. Existem, obviamente, mais funções, portanto, algumas delas depois também têm a ver com a possibilidade de alinhar os sistemas de coordenadas por objetos, a 2D e a 3D. Mas, por exemplo, reparem, há este da origem que nós vimos, mas podemos, por exemplo, alinhar isto por um objeto. Se eu clicar aqui neste objeto, ele fica alinhado pela direção que usamos para construir esta linha. Portanto, reparem, o X ficou neste sentido, o Y ficou para baixo, porque a linha foi construída primeiro ponto, segundo ponto. Se fosse ao contrário, teria outra orientação. Isto para vos dizer que existem muitas possibilidades nesta gestão e na possibilidade de criar sistemas de coordenadas do utilizador. Bom, espero que de facto esta lição não tenha sido muito confusa, porque o tema também é um bocadinho mais extenso. De qualquer maneira, para qualquer ajuda que necessitem, tem os canais habituais para nos contactar e teremos todo o gosto em vos ajudar, como é óbvio. Pronto, espero de facto depois também, aliás, eu convido-vos a verem os exercícios que estamos a publicar, portanto, para já a 2D, mas também iremos chegar à parte de 3D. Portanto, convido-vos a ver estes vídeos, aliás, convido-vos a subscrever o nosso canal para receber as notificações quando lançamos novos vídeos. E pronto, espero que tudo isso vos ajude a compreender este tópico em particular e os restantes, obviamente, que vamos falando aqui neste curso.